E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou Camila Matias e esse é mais um episódio do Nossa Voz Podcast com um tema super importante a ser debatido. Porque há mais de 3 décadas, os direitos das crianças e do adolescente ganharam um avanço com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe avanços para a proteção e a promoção da infância e da juventude aqui no Brasil, enfrentando temas importantes como acesso à educação e também a redução da mortalidade infantil. E para debater esse tema, trouxemos especialistas como ela, a Lídia Rodrigues, que é assessora comunitária do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. E também o Marco Gígio, que é advogado e coordenador do Escritório de Direitos Humanos, Dom Aloysio Lorscheider Edal, da Câmara Municipal de Fortaleza. E para me ajudar a debater esse tema, temos ele, que é jornalista, editor da revista Nossa Voz, Rômulo Costa. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Rômulo, também está me ajudando aqui nesse tema que é importante, mas também delicado, né, de se tratar. Primeira pergunta que a gente fez aqui em off. Queria que vocês falassem como é que vocês chegaram onde vocês estão e qual foi aquele estalo assim que deu não. Quero falar, quero tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, gente, é uma alegria, né, estar aqui com cada uma e cada um de vocês. E é uma honra também. Bom, eu, desde a época da faculdade, né, geralmente quando a gente faz vestibular, a gente faz muito jovem. Eu, pelo menos, eu fiz com 17 para 18 anos. E a gente não sabe bem por que a gente está escolhendo aquela profissão, né? E eu sempre quis uma profissão que tivesse um impacto social, um impacto na sociedade. E aí eu resolvi fazer direito. Só que, ao me deparar com as disciplinas da faculdade, com a dinâmica, eu fiquei profundamente decepcionado, porque as carreiras jurídicas, para mim, elas não tinham sentido, né? O estudo jurídico, porque na época, isso foi nos anos 90, era um curso muito elitista ainda, né? Eu fiz direito, comecei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e terminei aqui na Universidade Federal do Ceará. E você fazer um curso de direito numa universidade federal nos anos 90 era algo, né, da elite. E eu, por ser um homem negro, apesar de ser de classe média, eu tinha essa inclinação de trabalhar com direitos humanos, né? E aí, na faculdade, eu me engajei de alguns projetos de extensão, como o NAJUC, né, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, e, posteriormente, eu ajudei a fundar o CAJU, que é o Centro de Assessoria Jurídica Popular da Faculdade de Direito. E aí, a partir disso, a minha carreira foi toda desenvolvida, né, a partir dessa questão. Eu fui advogado do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi o meu primeiro trabalho. Depois, eu trabalhei num programa social vinculado à temática da criança e do adolescente, PROARES, e depois eu fui convidado pela professora Glória Diógenes, né, já nos anos 2000, para ser assessor dela na Fundação da Criança e do Adolescente da Família Cidadã, FUNCI. E a partir daí eu trabalho com direitos humanos, né? Tanto na minha atuação profissional como na academia, que eu também sou professor universitário. Uhum. Então a minha desculpa. Tudo bem, não tem problema. Então a minha imersão, né, nessa temática ela é antiga, né? Entendi. Desde que eu comecei os meus estudos de bancos universitários. Agora sim. Então, os caminhos, né? Eu comecei a discutir infância e adolescência quando eu era adolescente. Eu morava numa cidade próxima de Fortaleza, Caucaia, e era atendida por vários projetos sociais. E aí, na época, nos anos 2000, né, Didio, tinha aqui no estado do Ceará muitas redes e fóruns que debatiam temas referentes à infância e adolescência. E aí eu me engajei no Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E aí esse tema me mobilizou muito, né? Durante muito tempo, mais de uma década, eu
fui ativista nesse tema, e aí comecei também a me profissionalizar nesse lugar, né, como educadora social, fazendo abordagem de rua, fazendo ativismo a partir dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil. Muito que bem. Uma trajetória belíssima dos dois. Eu acho importante a gente começar a falar, a ideia do podcast é falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E o Brasil teve um avanço enorme nesse sentido quando promulgou, como a Camila falou no começo do podcast, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que está aí há mais de 30 anos, começou naquele período ali de redemocratização brasileira, o Brasil saindo da ditadura, né? Queria que vocês avaliassem qual é o papel do ECA nessa garantia de direitos das crianças e dos adolescentes e como ele tem atuado ainda hoje, avançado ou não, quais são os entraves nesses 30 anos aí de funcionamento do ECA, né? Pode ser. Vamos ficar revezando. Eu acho que tem uma coisa que é super importante na promulgação do ECA, que é o reconhecimento formal de crianças e adolescentes como sujeitos de direito, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o marco normativo, ele tinha basicamente uma lógica de regular situações irregulares, principalmente com relação a adolescentes em conflito com a lei, né? E aí acabava que essa legislação ela era muito voltada para crianças e adolescentes pobres, né, na maioria negros de periferia. Então, quando você tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai garantir que todas as crianças e adolescentes precisam ser considerados dentro de sua condição peculiar de desenvolvimento e ter um conjunto de direitos que assegure que essas crianças e adolescentes possam se desenvolver. E aí também vem a parte dos deveres dos adolescentes, né, quando entram em conflito com a lei, todo o processo das medidas socioeducativas. Então, é um marco civilizatório de uma mudança de paradigma. E você vai reconhecer isso, né? Uma das questões que eu acho que torna um pouco difícil é que você cria a lei, mas a cultura ela vai ter que ir se acompanhar, né? Então, a gente não tem ainda essa construção arraigada culturalmente. Então, o Estatuto ele também vai ajudar a criar mecanismos, seja pela sociedade, pelo Estado, para que a gente acompanhe esse paradigma. Outra coisa que eu acho que é muito importante falar é que o Estatuto, né, ele vem colocar no lugar de igualdade, embora a gente saiba que não existe essa igualdade, né? E hoje a gente está tendo que avançar aí para dizer assim, olha, essa igualdade ela não chegou ainda, né? A gente precisa aí ter políticas que afirmem mais direitos e que garantam, né, direitos que foram historicamente negados para determinadas populações. Bom, eu fico muito assustado, né, principalmente com o senso comum, que é contrário ao Estatuto, né? As pessoas acham que o ECA ele foi feito a partir da cabeça mirabolante de algum legislador e implementado, mas não. As tratativas de implementação do ECA, elas são muito anteriores. Elas começam lá em 89, com a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá em 89, né? Que gerou um documento internacional do qual o Brasil é signatário, né? Mas antes de 89, existe um dispositivo na Constituição Federal, que é o artigo 227, que é uma espécie de princípio, né? E esse princípio ele precisa de uma lei para ser regulamentado. Eu vou tentar sair um pouquinho, tentar falar uma linguagem um pouquinho mais simples. Por favor. Porque porque assim, a Constituição ela dá alguns princípios, ela trabalha na perspectiva de princípios jurídicos. E esses princípios jurídicos eles precisam ser esmiuçados, eles precisam ser regulamentados, né? E o ECA, ele nada mais faz do que regulamentar um princípio jurídico, que é o princípio da proteção integral. Porque antes, né, principalmente na Constituição anterior e no Código de Menores, vigorava um outro princípio, que é o princípio, como a Lídia falou brilhantemente, da situação irregular, onde a criança e o adolescente eles eram objetos da tutela do Estado.
E o princípio da proteção integral, que é o princípio que o ECA abarca, juntamente com o artigo 227 e juntamente com a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual o Brasil foi signatário, abraça a proteção integral, que é tratar a criança e adolescente como sujeito de direitos e não como objeto da tutela estatal. Então, muita gente... A criança é cidadã também, né? A criança e o adolescente também é cidadã. E entra nesse contexto de discussão de cidadania que o Brasil estava enfrentando nesse momento, no fim da década de 80, né? Exatamente, né? Processo de redemocratização, né? Nova Constituição. Então... A cabeça é outra, gente, de hoje, assim. A gente tá... Naquele momento, a gente estava num momento de novo Brasil, né? Agora, como é que as pessoas, na avaliação de vocês, enxergam o ECA, né? É muito difícil enfrentar isso como um marco civilizatório, de fato, né? Eu acho, assim, a minha visão, né? É que a sociedade brasileira, ela sempre foi uma sociedade extremamente conservadora. O quê? Demais. Né? Esse movimento, esses retrocessos que a gente vê hoje, não é nada novo, né? É o que... Aí eu pego um pouquinho da psicanálise, né? Que é o retorno do recalcado. Nós temos uma sociedade que não elaborou bem a escravidão negra, a diáspora africana, que não elaborou bem as ditaduras. Então, esse afã que eu gosto muito do Frantz Fanon, que é um autor que eu pesquiso, né? Esse afã que se tem de punitividade, né? De dar o exemplo, esse conservadorismo que a gente tem, essa lógica de linchamento, ela, na verdade, ela é uma releitura do Brasil colônio. Então, nada mais natural do que quando o Estatuto aparece, né? Existe uma interpretação, muitas vezes de má fé, né? Na maioria das vezes de má fé, pegando esses princípios, que são princípios do mundo todo. A proteção integral não é um princípio só adotado pelo Brasil, por vários países, pela maioria dos países do mundo. Detalhe, dos países democráticos do mundo, né? Com exceção dos Estados Unidos, né? Que não assinou a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas todos os países do mundo assinaram. Passada! É sério? É verdade. Seríssimo. Eu não sabia disso, Tanto juro. que nos Estados Unidos, uma criança de 8 anos, ela pode ser presa. Pode ser presa, criminalizada como um adulto. E o que mais me assusta é que aqui no Brasil as pessoas aplaudem esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil a gente tem o costume, algumas pessoas, de gostar muito dos Estados Unidos. E querer muitas coisas que os Estados Unidos têm. A gente tem isso como... É o que eu chamo de devir colonial, né? A gente não se tocou ainda que a gente é uma nação independente. A gente está sempre precisando de uma metrópole, né? Com a ideia do colonizado ainda, né? E a ideia que o de fora é melhor. A grama do vizinho. É o exemplo que a gente devia seguir, né? E aí, com relação à infância e adolescência e essa questão do ECA, tem uma coisa que é muito latente. As pessoas não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era essa a pergunta. Elas escutam uma parte que é com relação essa parte da responsabilização, das medidas socioeducativas, né? E elas acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma ferramenta que protege quem comete crimes. Elas não entendem que o Estatuto traz uma série de outras coisas, desde a proteção da situação de violências, do dever da sociedade, da família e do Estado. Então, todo mundo fica querendo empurrar a responsabilidade por cuidar das crianças para a família. Mas ninguém olha que, assim, ainda, quando a família não está, o Estado tem que estar, a sociedade tem um papel também. Então, como é que a gente compartilha aí essa responsabilidade, né? Eu tenho 2 perguntas, tá? Como leiga. Primeira, até quando o Estatuto protege, até que idade a pessoa é considerada adolescente, né? Quando, assim, até 18 anos, até 17, aí você vai me responder. E queria que vocês falassem também um pouquinho dos direitos, como você mencionou, Lídia. Muitas pessoas não sabem, não conhecem, já ouviram falar do Estatuto, mas não sabem mesmo, assim, os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu sei que são muitos, mas queria que vocês falassem, assim, os principais, digamos assim. Primeiro eu vou falar sobre os direitos, que é um negócio que eu acho mais legal de falar.
Os direitos, eles me enchem os olhos, né? Toda criança, ela tem direito à convivência familiar e comunitária, a uma vida livre de violência, à educação, à saúde, à alimentação. Então, basicamente, todos os direitos que são direitos humanos, eles também são direitos de crianças e adolescentes, né? Então, tem o direito à participação, tem o direito a brincar, né? Então, todas as coisas que são necessárias para que uma criança ela se desenvolva de forma protegida são direitos de crianças e adolescentes. Né? Crianças e adolescentes têm direitos sexuais, por exemplo, direito a uma vida sem violência sexual, com aprendizados baseados em conhecimentos científicos que façam com que ela tenha ferramentas para se proteger de violências, né? E esses direitos, eles são extensivos até os 18 anos de idade, dos 0 aos 18 anos de idade. Até 18. Então, Até a partir do 18, a pessoa é considerada adulta, digamos assim. É considerada jovem. Aí, né? entre 15 e 18, tem aquela janela que está no Estatuto da Infância, da Criança e do Adolescente e também no Estatuto da Juventude. Né? Entendi. Porque o Estatuto da Juventude, ele traz aí também outros direitos que são referentes a essa fase pós-18 até os 29. E criança tem dever? Que é a pergunta que não gosta. Você falou dos deveres dos adolescentes, né? Eu reparei quando você falou desse momento, os adolescentes, os deveres deles, né? Tem essa divisão mesmo? Os adolescentes têm direitos e deveres, as crianças ficam mais nesse lugar dos direitos? Pergunta capciosa, difícil? Não é capciosa, não. Eu acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas tem, até porque não conhecem, né, o Estatuto. Bom, a própria doutrina da proteção integral, né, que é a doutrina que norteia todo o ordenamento jurídico do Brasil relativo à criança e adolescente, né? Tipo, o legislador não pode promulgar nenhuma lei que fuja à proteção integral, porque é um princípio constitucional e é a cláusula pétrea. E o Brasil ele escreveu ele é signatário de um tratado internacional, enfim, isso não dá para você fugir, né? Então, tem-se muito no senso comum que criança e adolescente não tem deveres, né? Mas tem. Eles têm os deveres vinculados à condição peculiar de desenvolvimento deles, né? Porque um adolescente e uma criança, eles não são adultos em miniatura. Eles estão seres humanos em desenvolvimento. Então, qualquer dever que fira essa condição peculiar de desenvolvimento, ele deve ser rechaçado, né? Porque, assim, eu tive um profissional na universidade que ele trabalhava na perspectiva do direito à felicidade, né? Que foi um dos poucos professores do direito que eu gostei. Porque a maioria era muito conservador, tal, né? Enfim. Mas direito é um local muito de conservadorismo, né? Porque lida com poder, né? E aí tem essa coisa. E ele diz o seguinte, que todo ser humano ele tem um direito à felicidade. Esse é o objetivo do direito. É proporcionar que as pessoas sejam felizes, né? E como nós somos seres humanos diversos, plurais, cada um tem uma maneira diferente de ser feliz, né? E o mesmo se aplica a crianças e adolescentes, né? A criança e o adolescente ele tem que estudar, tem que brincar, tem o direito à sexualidade também, que não é tocado, né? Porque a gente tem uma lógica de celestializar a criança e adolescente, né? Como se eles fossem seres assexuados, né? Desprovidos de desejo e tal, né? Mas aí, eu conversando isso em outro debate, né? Aí a pessoa que estava conduzindo o debate falou, mas professor, o senhor está dizendo que criança e adolescente têm desejo? Tem. Isso não seria um estímulo à pedofilia? Não. A pedofilia ela não é algo da responsabilidade de criança e adolescente. Quem tem que reprimir a pedofilia somos nós, adultos. Né? Tem essa coisa por isso que é um debate muito interessante, essa coisa da erotização do corpo feminino, né? Eu estava conversando com um amigo que ele tem uma filha que estava dançando a música da Anitta, né? E ele falou, Marcos, eu não sei o que eu faço, porque, né, a gente vive num mundo que a gente não sabe quem está...
Eu falei, rapaz, deixa a sua filha dançar a música da Anitta da maneira que ela quiser. O problema é um adulto que vê naquela criança o erótico. O problema não é dela. O problema é do adulto. Nessa parte, vocês acreditam que seria um dever, digamos assim, na verdade, um direito, ter nas escolas a educação sexual? Porque eu sei que é um debate muito, muito polêmico, mas é porque muitas pessoas pensam que educação sexual é ensinar a ter relação sexual. E não é. Eu sou repórter, né? E já, várias vezes, quando eu faço matéria sobre a questão de violência sexual com crianças, principalmente, sempre as pessoas que eu entrevisto falam assim, olha, uma vez a gente foi dar uma palestra. E nessa palestra a gente falou sobre uma situação tal que a criança tinha que denunciar sempre. Aí a pessoa falou, sempre que a gente termina essa palestra, chega uma criança dizendo que passou por isso em casa, com o tio, com o avô, com não sei o quê. E que antes não entendia porque achava que era normal, porque era uma situação que acontecia com a pessoa que ela conhecia, porque a violência acontece sempre com alguém que está ali perto da criança, né? A maioria das vezes. Não seria algo a ser também um pouco mais debatido, a ideia de ter esse tipo de aula, digamos assim, de ter esse tipo de educação, não no sentido de incentivar, mas no sentido de proteger. E é exatamente isso que a educação sexual é, uma ferramenta de proteção, né? É porque a galera olha assim e pensa, vai falar de sexualidade, vai falar de ato sexual, porque há uma redução da sexualidade à genitalidade, ao erotismo. Então, quando a gente está falando de educação sexual, a gente está falando de a criança aprender a nomear a parte do seu corpo. A gente está falando sobre autoconhecimento, a criança saber que um irmão, uma irmã não vem de uma cegonha, ele vem de um processo biológico que cresce numa barriga, sabe? Então tem toda uma coisa que é de informação científica, basicamente. É a criança ter acesso à compreensão de que o corpo dela pertence a ela e de que ninguém pode tocar esse corpo se não for para o cuidado. E que mesmo no cuidado tem que ter esse consentimento, né? Que a criança tem que ir aprendendo esse consentimento. E aí a gente espera que na adolescência a gente fale e as crianças e os adolescentes já saibam o que é. A gente parece que não entende que educação é um processo. A gente ensina as crianças sobre sexualidade e corpo com uma música que diz cabeça, ombro, joelho e pé. O que é que a gente está querendo dizer? O que a gente passa para elas com isso? O que fica entre o ombro e o joelho, você nem fala. Então, a gente cria esse mecanismo do silenciamento e do silêncio. A educação sexual é também um dever do Estado. Né? Porque teve uma grande polêmica de isso é responsabilidade das famílias. Mas 70% dos casos de abuso sexual acontecem nas famílias. E já, voltando aqui mais um pouco sobre a responsabilidade desses múltiplos entes, né? A família, você falou mais cedo, que tem, às vezes, essa responsabilidade social para a visão da sociedade de que só ela é responsável por essas crianças e por esses adolescentes, né? Mas tem muitos outros entes envolvidos aí, o Estado é um deles. Quais outros são os atores sociais que têm essa incumbência de preservar e garantir o direito dessas crianças? A própria sociedade também, né? A comunidade, a escola, né? A sociedade civil organizada, que é o caso do SEDECA, né? Que representa um eixo que tem dentro do direito da criança e do adolescente, que é o eixo de controle social. E eu acho que isso é importante também, essa responsabilidade estar dividida, porque quando um falha, alguém pode apoiar, né? Quando a família falha, tem ali alguém e que vai ajudando. A própria proteção integral, ela presume isso, ela presume a participação social efetiva, né? Porque não existe implementação de direitos sem participação social, né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura meio de ditadura, né? Vem uma lei de cima e essa lei ela é implementada. Por isso que aqui no Brasil tem-se a cultura de lei que pega e lei que não pega, né? Exatamente por isso, porque as pessoas, no engendramento da lei, na feitura da lei, ela não se sente parte, não representa. Então, a pessoa não absorve aquela lei como dela, né? E o ECA, ele inova no sentido de tirar do Estado, né,
o monopólio da proteção de criança e adolescente. responsabilidade, não é só o Estado. Né? É a família, como primeiro lugar, a comunidade, a sociedade e depois vem o Estado. Sabe? A sociedade no sentido de realizar o controle social e exigir que o Estado cumpra o seu papel como promotor, defensor e difusor de direitos da criança e do adolescente. Você estava falando sobre a questão das redes sociais. Existe algum tipo de regulamentação sobre a exposição de crianças nas redes sociais? E ainda emmeado nessa temática, criança pode trabalhar? Não, criança nunca pode trabalhar. Não pode, isso aí é uma excrescência, né? Não, mas ele trabalha só 4 horas. Não, criança E como não é que pode é essa trabalhar. discussão agora nas plataformizações, né? A gente está vivendo num mundo plataformizado, em que as pessoas estão com esse múltiplo exposição, as crianças estão expostas ali às telas e tal também, e de repente também produzindo conteúdo também, né? E tem criança atriz, né? Como é que funciona essa questão? Eu acho que assim, que pelo menos na época que não tinha internet, tem esse debate em relação às crianças que trabalhavam na televisão, em veículos de comunicação, né? Eu acho que vai muito da dosagem, né? Do quanto aquela criança trabalha, né? Tipo, eu sempre lembro daquela dupla da Sandy Júnior, né? Que foi uma, assim, a rigor, ela foi uma dupla que foi... Que trabalhou. Trabalho infantil. Teve seu trabalho explorado, né? Inclusive, primeira música, Pelos Maria pais, Chiquinha, pela mídia, ele né? estava desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Pois é uma música que estimula o feminicídio, inclusive, né? Nossa. Pois é. Eu nunca tinha parado para pensar. Mas ela estimula o feminicídio. É que assim, o trabalho infantil, não deve acontecer o trabalho infantil, né? A gente tem no Estatuto, por exemplo, uma faixa de idade onde os adolescentes podem começar a trabalhar dentro de um regime especial também, que é um regime de aprendizagem. Que é o né? jovem aprendiz, né? Isso, aí tem um outro modelo para esse trabalho, porque ele também tem um papel aí que é educativo, né? No caso da infância, a infância não devia trabalhar. Tinha até a musiquinha, né? Tem até a musiquinha, criança não trabalha, criança dá trabalho. Mas o trabalho artístico, ele sempre ficou nesse limbo. Porque fica entre é um trabalho ou é o direito de desenvolvimento artístico-cultural. Então, tinha o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e discutia muito essa questão do trabalho artístico, porque muitas vezes era explorado pela própria família, né? Agora, com as redes sociais, a monetização da imagem, isso fica mais complexo, né? Inclusive, por exemplo, com relação à publicidade infantil. A gente tem toda uma regulamentação da publicidade infantil para que as crianças não se tornem somente consumidoras, mas você tem ali um monte de blogger infantil que recebe presentes e que faz essa publicidade de outra forma. Então, a gente ainda tem defasagem com relação ao marco legislativo. Ainda tem leis que precisam ser refinadas. E, além de ser refinadas, ter um processo de melhor implementação, porque às vezes existe a lei, mas ela não está implementada. Você tem, por exemplo, o marco da internet é um negócio que fica vago para a infância, né? E você tem aí uma série de situações de risco que envolvem as novas tecnologias de informação e comunicação em infância. E o que eu acho engraçado é que todas elas têm lá no perfil, que é perfil monitorado pelos pais, mas muitas vezes é os próprios pais que exploram isso também, né? Trazendo um pouco mais para essa responsabilidade desses múltiplos entes, a gente está aqui num podcast de uma casa legislativa do âmbito municipal, né? Da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim do papel do município na garantia desses direitos, né? Como é que o município ali, na estrutura que o ECA propõe, tem uma intervenção na garantia e na promoção do direito dessas crianças? Bom, o município ele tem muitos deveres, né, em relação a isso, que vai desde de políticas de proteção para a criança, como creche, atenção básica à saúde, lazer, enfim, todas essas políticas que são políticas de proteção básica, até as políticas de responsabilização, alguma delas, né? Como, por exemplo, a liberdade assistida. Né? A liberdade assistida ela é executada pelo município. Né? Vocês sabem o que é liberdade assistida? Não. Eu vou explicar. O Estatuto, acho que é o artigo 112.
112, ele estabelece as medidas socioeducativas, que vão desde a advertência até a... Privação de liberdade. Até, não é bem privação de liberdade. Gente, eu esqueci, eu falo isso todo dia. Né? Até a apreensão, não. Bom, até a privação de liberdade, entre aspas, bem grande. Né? E a liberdade assistida, ela está entre essas medidas, né? Que o adolescente ele cumpre a LA no caso de progressão de regime. Quando ele está em regime fechado, né? E quando ele está num atendimento socioeducativo, né? Quando ele cumprindo medida socioeducativa. Gente, quase não sai. Mas é isso, vários assuntos. Então, a liberdade assistida ela é uma das medidas socioeducativas, né? Então, por exemplo, o adolescente que está num desses centros educacionais, né, em regime fechado, dependendo da medida que ele está cumprindo, dependendo de várias coisas, ele pode ter o regime dele progredido, ele pode passar de um regime de privação de liberdade, entre aspas, até para a LA. A LA é aquela coisa, o adolescente ele passa o dia fazendo atividades, estudando, né? Enfim, atividades desportivas, e ele vai num local da prefeitura e assina, né? E aí, em tese, tem que ter alguns técnicos acompanhando essa criança e adolescente, né? Acompanhando o desenvolvimento. Geralmente é uma equipe multidisciplinar. Advogado, assistente social, psicólogo, psicopedagogo, né? Todas essas pessoas. Só que eu confesso a você que eu não sei como essa política vem sendo executada. Talvez a Lídia possa... Eu acho que falar. O mais conhecido é o papel do Conselho Tutelar, né? Recentemente a gente passou por as eleições, que é uma coisa interessante também, que coloca a comunidade para participar. Como é que o Conselho Tutelar, qual o papel do Conselho Tutelar ali, por exemplo, nessa garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Mas assim, só um parênteses antes de dar a palavra para a Lígia, né? O Conselho Tutelar ele não tem nenhuma vinculação com o município, vinculação política, ele tem só uma vinculação administrativa. A verba do Conselho Tutelar ela é o município que arca. Tá? Mas então ele tem uma responsabilidade administrativa, ali é mais para organizar o orçamento, garantir recursos. Quem mantém a estrutura do Conselho Tutelar é o município, mas politicamente ele é independente. O conselheiro é independente, digamos assim. O conselho tutelar. O conselho. Mas ainda assim responsabiliza o município, pelo menos para manter uma boa estrutura para a garantia desses direitos, né? Isso. O conselho tutelar ele é escolhido pela comunidade, né? E ele é esse agente que é uma ponte entre a criança e o adolescente e a efetivação do seu direito. Então, assim, as pessoas, de uma forma geral, elas não sabem, por exemplo, o que fazer numa situação de violência sexual ou numa situação de não conseguir uma vaga na escola ou numa situação de ir para um posto de saúde e não conseguir o atendimento da criança que está lá numa situação, de não ser efetivada a prioridade absoluta. Então, o Conselho Tutelar ele é acionado sempre que há uma violação e ele faz essa ponte entre a criança, sua família e o direito efetivado. Por isso é importante que ele seja um sujeito autônomo, né? Um agente representa a sociedade, porque quando o município ele é negligente com relação ao cumprimento dessa tarefa, o Conselho ele também tem um papel operativo de representar com o Ministério Público, de tentar responsabilizar o município, não só pelo funcionamento do Conselho, mas pelo funcionamento das políticas de uma forma geral. Eles recebem, inclusive, denúncias, né, da comunidade ali. Essa é uma promoção da comunidade fiscalizando o que as famílias, por exemplo, né, a garantia de direitos ali por parte das famílias. Ele tem esse papel aí de mediação. Tem sim. Tem, porque assim, é por isso que eu acho esse podcast aqui maravilhoso no sentido de estar trazendo essa temática. Mas, ao mesmo tempo, o tempo que a gente tem aqui ele é insuficiente para que a gente
debata com profundidade, né? E é um assunto também que está sendo debatido há Vamos 30 fazer dois anos, né, episódios. Marcos? E Vamos fazer ainda dois não se episódios esgota. sobre esse tema. Não, porque assim, dentro do direito da criança e do adolescente tem um sistema que é o sistema de garantia de direitos. E esse sistema ele tem 3 eixos, que é o eixo de promoção, difusão e defesa. O Conselho Tutelar ele está dentro do eixo de defesa, tá? A criança ela tem algum direito, a criança como sujeito individual ou como coletivo, né? Ela tem algum direito violado pela ação ou omissão do Estado, aí o conselheiro vai para cima do Estado com E maiúsculo, entendeu? E aí tem outras instituições, enfim, que trabalham, mas não é só um conselho. Tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, tem as políticas de promoção, que geralmente é o município que executa, né? Como, por exemplo, eu não sei quais são as políticas de proteção que o município executa hoje, mas há uns 10 anos atrás tinham várias políticas. O espaço da época do Juraci Magalhães, né? Crescer com arte, né? Que é uma política de... A FUNCI entra em que... A FUNCI ela pode entrar nos 3 eixos. Né? Tanto no eixo de proteção, promoção ou defesa. Mas o Conselho Tutelar ele está no eixo de defesa, que é depois que o direito é violado ou até quando existe uma ameaça iminente de violação de direito. Aí o Conselho Tutelar ele atua junto com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Então, com relação assim, a uma criança que está sofrendo abuso dentro de casa, uma criança que está sendo oprimida dentro de casa, então esse seria o papel, a comunidade denunciar para o Conselho Tutelar, sim, e ele vai É resolver essa situação, digamos assim. Na verdade, o Conselho ele não tem aquela coisa da jurisdição que o juiz tem, né? Ele escuta, ele acolhe, intermediador, digamos assim. Ele faz a ponte. ponte. Entre a sociedade, né, e o Poder Judiciário, no caso do Ministério Público. Então, esse seria um caminho mais rápido, né? É um dos caminhos, né, que as pessoas têm caminhos, acesso. E a gente falou da importância de o Conselho Tutelar ser esse órgão independente na garantia desses direitos. Mas para a sociedade ficar atenta, né, quais são os sinais aí de uma atuação que não seria necessariamente de independência no caso dos conselhos tutelares, assim? Só para a gente deixar o alerta aqui. E isso é uma situação bastante comum, né? O conselheiro tutelar, ele é apadrinhado por determinado político e aí em períodos próximos de eleição ele vai, por exemplo, resolver problemas como documentação que está na atribuição do Conselho Tutelar e tal, e usa isso como moeda de troca eleitoral, né? Essa é uma questão que pode acontecer. Conselheiro tutelar que vai garantir acesso a direitos e que vai tratar isso como uma moeda política, porque esse é o dever dele e por isso ele tem que ser autônomo, né? Então, todas essas questões, quando se trata de serviço público, né, o conselheiro tutelar é dever dele assegurar e é dever do Estado assegurar. Então, não é nenhum tipo de benefício assegurar esses direitos. Então, se vocês verem qualquer conselheiro tutelar trocando serviços públicos, pedindo depois alguma coisa em troca, por favor, Ministério Público. Né? É um caminho de denúncia, né? E além disso, né, uma coisa que tem sido muito recorrente na minha atuação como profissional é eu vendo alguns conselheiros ou algum funcionário dessa área se negando a prestar atendimento em detrimento de fé religiosa. Nossa. Principalmente das religiões de matriz africana, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que o conselheiro se negou a atender uma ocorrência com uma adolescente porque ela era da Umbanda. E isso, né, não pode, importante deixar claro. Isso diz respeito ao princípio da laicidade do Estado. O Estado laico, muita gente confunde achando que o Estado laico é um Estado sem religião. Não. O Estado laico, ele não tem paixão religiosa. E assim deve ser, né? Desde deveria o ser assim, né? lá do iluminismo, do século XIX, né? O Estado ele deve ser laico e assim deve permanecer, né? O Estado ele deve proteger todas as religiões, mas ele não pode escolher uma religião para proteger mais
e outras menos, né? Queria fazer uma perguntinha para falar. Agora a gente falou de vários âmbitos, né, dessa rede de apoio, mas eu queria falar da sociedade. Como é com a pessoa, digamos assim, leiga? Como é que ela pode perceber aqueles primeiros sinais? Na verdade, quais são os primeiros sinais de que uma criança está sofrendo algum tipo de violência? Como é que, às vezes, como você mencionou, a violência está acontecendo dentro de casa, pelo pai, pela mãe, pelo tio? Como é que as pessoas que estão ali fora percebem o que está acontecendo e podem denunciar? Vocês entendem a minha pergunta? Sim. Qual é aquele primeiro sinal? A criança fica assim, fica daquele jeito, para a comunidade ficar assim, opa, alguma coisa está errada, eu tenho que ajudar, porque é meu papel também proteger aquela criança, proteger aquele adolescente. No caso das violências, né, a principal violência, a que é mais escondida, é a violência sexual, porque habitualmente as outras violências elas são cometidas na frente de todo mundo, né? Bater, espancar, a galera faz isso, então você vê uma situação dessa, você é testemunha, você denuncia, né? No caso das violências sexuais, elas acontecem mais escondido, né? Então, você vai ter que ficar mais atenta a esses sinais que a criança apresenta. Mudanças de comportamento sexual inadequado para a idade, automutilação, desenhos, muitas vezes a criança expressa pelos desenhos, alguns sinais físicos que muitas vezes são percebidos na unidade de saúde, né? A criança está apresentando uma doença sexualmente transmissível, uma infecção, uma coisa ali. Então, isso pode ser um indicativo da violência sexual. É importante só que os sinais eles não sejam lidos de forma isolada e que as pessoas da sociedade saibam que não é dever delas investigar. Né? O dever da sociedade tive a suspeita, aí eu denuncio. E assim, às vezes, né, às vezes a família ela não percebe esses sinais, né? Lá no escritório eu já peguei casos de por exemplo, eu não vou citar o nome por motivo ético, mas eu peguei casos de uma menina que a mãe só foi descobrir que ela foi estuprada, né? Depois que ela apresentou uma hemorragia, né? Uma hemorragia no intestino. Marcos, aproveitando um pouquinho dessa deixa, né, para a gente falar da atuação do Escritório de Direitos Humanos do Aloysio Lorscheider, o EDAL, que é um órgão, né, um equipamento da comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do EDAL. Ele não trabalha especificamente com a questão das crianças e dos adolescentes, mas dos direitos humanos de uma forma ampliada, né? Mas como é que ele atua nesse braço, na garantia do direito das crianças e dos adolescentes? Vocês recebem denúncias e como isso é acompanhado por parte de vocês? A gente recebe a denúncia e a gente leva essa denúncia para os atores, né, públicos que são responsáveis para a apuração e a responsabilização do agressor. Hoje nós temos em torno de 5 denúncias, né, que a gente acompanha, né, junto à DESECA, que é a Delegacia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né, e todos esses casos eles são vinculados à questão do abuso e da violência sexual, né. A gente, como é que funciona a estrutura do EDAL? A gente não faz a advocacia privada, né. Até porque a gente não teria pernas para fazer esse tipo de serviço, né? Porque somos só 2 advogados. E, além do que, a metodologia que o escritório utiliza é a assessoria jurídica popular. Como é que é essa metodologia? A gente acolhe a pessoa que vai com a demanda jurídica ou psicossocial também, e aí a gente encaminha para os órgãos, a gente referencia, né, utilizando uma linguagem de políticas públicas, e acompanha aquele caso, né? E aí a gente serve como uma ponte entre o indivíduo ou um grupo de indivíduos, né, e o poder público. Como, por exemplo, agora a gente está acompanhando, né, em torno de 500 a 600 famílias ali da Praia do Futuro, junto com a Defensoria Pública, que provavelmente serão removidas por conta da construção da usina eu nunca consigo falar dessalinização lá que está sendo montada lá na Praia do Futuro, né? A Câmara tem acompanhado esse caso muito perto, inclusive nessas famílias, né? O EDAL a gente está acompanhando junto com a Defensoria Pública do Estado e da União,
né, junto com algumas entidades da sociedade civil, como a ONG Pequeno Nazareno, o próprio SEDECA também, né? Enfim. O EDAL, então, faz parte dessa rede de proteção de crianças e adolescentes, que o SEDECA também faz parte, né? Como é, Lídia, a importância dessa rede na garantia de proteção, né? Que é desses braços múltiplos da sociedade civil para a defesa. E aí não entra só a sociedade civil, né? Entra o poder judiciário, entra o poder legislativo, acredito que entra também o poder executivo, né? Como é que esses múltiplos atores da rede podem atuar de maneira mais institucional na garantia e na proteção desses direitos? Então, esse é o esforço desde a construção e da criação do ECA, né? Como criar uma ação intersetorializada e articulada entre os diferentes órgãos, porque cada um tem um papel específico. Então, o executivo ele tem um papel, o legislativo ele tem outro papel e a sociedade civil ela tem aí como função também fazer o controle social da implementação dessas políticas públicas, né? Então, a gente vai e cria diversos espaços onde a gente tem interlocução sobre esses direitos e vai dividindo aí as tarefas, porque muitas vezes a criança que está sendo vítima de uma violência ou de uma violação de direitos, ela vai ser atendida por várias dessas instituições. E é importante que as instituições estejam afinadas para poder dar as respostas de uma forma mais efetiva, né? Falando do SEDECA especificamente, né, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente é uma organização da sociedade civil organizada, né? Então, a gente está ali como, né, nesse papel de controle social das políticas públicas, de lutar para que o Estado faça o seu papel, de denunciar quando existe omissão. Então, a gente atua basicamente, né, com denúncias quando o Estado é violador desses direitos, né? Então, são situações, na maioria das vezes, coletivas, quando o Estado é violador, seja por ação ou por omissão desse direito, e, a partir disso, a gente vai ajudando o Estado a cumprir o seu papel e implementar as políticas públicas. E é importante reforçar que a gente já falou isso algumas vezes durante esse episódio, mas eu acho que é importante esse reforço, né, de que o ECA não é só para crianças e adolescentes que estão, de alguma maneira, com conflito com a lei, né? Ela é para todas as crianças e todos os adolescentes, né? Isso chega, Marcos, para a sociedade, ou a gente ainda tem um caminho longo para percorrer para fazer com que isso seja claro, né? Para a sociedade, para as pessoas de maneira geral? Não chega. Infelizmente, não chega. Mas isso vem muito da nossa cultura, né? Porque o Brasil, nós temos uma cultura ainda que remonta muito à era colonial, né? Geralmente, quando a pessoa tem uma lei a favor dela, a pessoa é meio que objetificada, né? E aí, a gente ainda vive uma espécie de sombreamento da doutrina da situação irregular, né? Que é a doutrina que é antes dessa, da proteção integral, que é a doutrina anterior a essa, que diz que o Estado só poderia intervir em casos de crianças e adolescentes, no caso eles chamavam de menores, né? Uhum. Daí vem o Código de Menores, né? Que o ECA avança, né? O ECA dá um avanço e diz, não, menor não, é criança e adolescente. E o Estatuto dos Menores, inclusive, era muito mais centrado nessa coisa do conflito com a lei, né? O ECA já é uma tentativa de ampliar, né? É errado. Pode falar, a gente está aqui para corrigir. É errado. Não, porque remete muito a essa lógica do Código de Menores, né? Que era uma lógica muito autoritária, né? Punitivista. Como se fosse um adulto menor, né? E porque reduz a existência da pessoa, é o menor, entendeu? Então ele é menor Você do que o quê? Você é maior, ele é menor. Né? Demarca esse lugar de poder, né? Então não é legal. E, inclusive, é usado muitas vezes como um mecanismo de diferenciação de classe, né? Por exemplo, a gente já viu em meios de comunicação alguém assim, adolescente mata... menor assalta adolescente. Quem é o menor e quem é o adolescente? Quem é o menor e quem é a criança? Hierarquiza, né? Quando, na verdade, tem que igualar. Exatamente. O desafio é esse. E aí, só pegando aqui o que o Didio estava falando também, tentando dialogar com essa questão, a sociedade ainda não
consegue compreender essa doutrina da proteção integral, né? A gente falou aqui sobre a questão dos adolescentes que, né, cometem atos infracionais, mas também tem a situação de crianças que sofrem, por exemplo, exploração sexual. Muitas vezes a comunidade responsabiliza a menina pela violência, ou o menino pela violência que está sofrendo, porque não entende, né, que aquela menina ela não tem a responsabilidade sobre isso, porque ela está num lugar diferenciado de desenvolvimento. Então, ainda precisa de muito trabalho de sensibilização para que a gente tenha internalizado na nossa sociedade que, de fato, essa condição peculiar de desenvolvimento. Né? A vítima nunca é a culpada. Mas assim, Lígia, eu acho que essa questão de responsabilizar a criança pelo estupro não é uma coisa só aqui do Brasil. É algo a nível mundial. Eu não sei se vocês lembram do caso do Kevin Spacey. Não, pode falar. Ele foi acusado de estupro. Né? Eu não sei nem o que acontece, né? Ele foi acusado de estupro de uma criança e as pessoas estavam culpabilizando a criança. Né? Dizendo que nenhuma pessoa vai com um adulto no quarto do hotel, não sabendo o que vai acontecer. E aquelas pessoas que falam, teve consentimento. Tanto que o isso tipo penal... Isso existe? Porque às vezes eu fico, mas ela quis. A menina tem 15 anos, a menina tem 14, ela não sabe o que ela quer. E o tipo penal para esse caso é estupro de vulnerável. De todo jeito. Já presume que é estupro. Né? Já presume que foi uma coisa que é sem consentimento. Porque um adolescente e uma criança em relação a um adulto, por exemplo, ela não tem um discernimento de consentir ou não uma relação sexual. Não tem. Porque o que acontece? A gente desloca a culpabilidade desse ato para o autor, para a vítima. Né? Uhum. Isso é muito sério, gente. Um adulto que faz sexo, que pratica qualquer ato libidinoso com uma criança ou com um adolescente, ele tem que ser responsabilizado, sim, porque é ele que tem que dizer não. Não é a criança ou o adolescente. E vitimizar, né, colocar essa responsabilidade para a criança é novamente vitimizar, mesmo se fosse um adulto. A gente estava fazendo essa violência com criança, amplia esse processo de vitimização dela, né? Ela sofre uma outra violência quando você promove esse tipo de comentário, né? Infelizmente. Infelizmente também. Vai continuar? Ou a gente pode encerrar? Eu acho que a gente pode perguntar aquilo que a gente estava pensando, né? Assim, a gente já falou muito das violações dos direitos. Mas quando a gente promove esses direitos, né? Qual o resultado disso? Quando a gente consegue, se a gente conseguir, a nossa tentativa é essa, né? Enquanto sociedade, garantir esses direitos todos para as crianças. O que é que a gente ganha como país, como nação, como sociedade? O que é que a gente ganha quando as crianças têm o direito de ser felizes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu vou resumir numa frase, né? Eu acho que a gente ganha uma sociedade mais feliz. Com futuro, pelo menos. Com visão de futuro. Porque a partir do momento que você tem uma sociedade onde crianças e adolescentes são felizes, né? A sociedade inteira ela é feliz também. Mas o grande problema é que algumas pessoas, né, e eu vejo que esse movimento ele tem crescido nos últimos anos, acham que o padrão de felicidade ele é um padrão uniforme. Né? Ele é um padrão heterossexual, branco, né, católico, cristão, mas não é. As pessoas elas são felizes de maneira diferente. Então, quando você, né, valoriza a diversidade e ensina, entre aspas, as pessoas a valorizarem essa diversidade desde a época que elas são crianças, nós temos uma sociedade muito mais feliz e muito mais plural. Adorei esse conceito de felicidade. É bom, de ser né? feliz, Porque né? Sai da dureza do direito, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é legal, que assim, garantir os direitos da criança e do adolescente é garantir um presente mais feliz e a possibilidade de um futuro também mais feliz, né? Porque você não vai precisar ali tratar uma série de sequelas, de traumas, de coisas. As pessoas vão poder se desenvolver de uma forma mais plena. E
rompe com o ciclo da violência. Muitos adultos que hoje cometem violência contra crianças e adolescentes foram crianças vitimizadas que acham, nossa, eu sobrevivi a isso, estou aqui, mas que não conseguem perceber tudo que aquilo ali provocou de dano na sua trajetória e no seu desenvolvimento. Né? Então, imagine se o nosso hoje fosse feito por adultos que não sofreram violência. Por adultos que tiveram acesso à educação, à saúde, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, à brincadeira, ao desenvolvimento sexual seguro. Imagine se nós fôssemos esses adultos. Como seria o nosso presente? Com Nossa, certeza. meu terapeuta ia à falência. Não, e assim, eu fui uma criança que apanhei. E eu, né, justamente você falando isso, pego esse exemplo do que não fazer. Se um dia, eu não tenho filhos, mas se um dia for mãe, não serei aquela mãe que bate, que pune, porque eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer para uma criança. Porque gera traumas você enormes. ensina aquela pessoa, o que é que você ensina quando você bate, quando você pune com o corpo? Que o corpo dela não é dela, que você pode dispor do corpo dela toda a vida que você não gostar de algo que ela fez. Quando existem outras formas de educar, de dizer, olha, isso que você está fazendo está causando um dano para mim. E aí, como é que a gente resolve? Né? Crianças compreendem. Então, a gente precisa aprender a conversar também com as crianças. E escutar as crianças. E é muito mais efetivo do que dar uma palmada, né? Você educar, esse é o sentido de era educar. horrível, traumatizante, juro. Só dar uma dica, se quem puder, que está assistindo o podcast depois de assistir um filme que se chama Confiar, é bem bacana e fala justamente sobre essa situação. Enfim, vamos encerrando mais esse episódio. O Nossa Voz Podcast é uma produção da Câmara Municipal de Fortaleza. Acompanhe nossos episódios pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Você também pode acompanhar na Rádio Fortaleza FM 90,7 e nos nossos canais no YouTube, Câmara Municipal de Fortaleza, e também no Spotify. Eu sou Camila Matias, produção é de Vinícius Costa Lima, produção executiva de Lúcio Uchoa e a direção dele, Rômulo. Que hoje estou aqui, Camila, Rômulo muito Costa. obrigado, inclusive, viu? Foi ótimo Porque eu participar aqui, amei. foi ótimo participar com vocês também, gente. Super sabe do assunto. Enfim, muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada também. Poderíamos Eu agradeço. fazer vários outros episódios sobre esse tema. Poderíamos. Mas, enfim, é isso. A gente se encontra na próxima semana, tá? Beijo.